Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Fernando Henrique Cardoso Neves e junto da Juliana Sanches eu coordeno o GT Privação de Liberdade do projeto UF nas Ruas. O conteúdo que eu estou gravando para vocês hoje faz parte de nova modalidade de conteúdo na qual eu trarei alguns aspectos técnicos e reflexivos em relação à execução penal. No vídeo de hoje eu estou gravando para trazer para vocês questões específicas sobre, afinal de contas, o que deveriam ou o que são os presídios no Brasil, pelo menos a nível técnico. Todo mundo, de alguma maneira, sabe que nós temos disposições constitucionais que, por sua vez, dão um norte normativo para qualquer outra produção legal. Quando a gente para para pensar em prisão, quando a gente para para pensar no castigo institucionalizado pelo Estado, a gente precisa começar no artigo 5º da Constituição, inciso 3º, que é onde se veda penas que trazem tratamentos desumanos, degradantes, tortura, inclusive vedando penas de morte, exceto em situações como guerra declarada, e também vedando penas de caráter perpétuo, de trabalhos forçados, de banimento ou penas cruéis. Ao mesmo tempo, a Constituição, no seu inciso 49 e no seu inciso 46, dispõe que a integridade física e moral do preso deve ser resguardada e também dispõe que a legislação falará, afinal de contas, como essas penas se darão. Isso significa, gente, que além da Constituição ela dispor, ela desde 88 falar que seja lá qual for a pena no Brasil, seja lá qual for a consequência jurídica para o cometimento de crimes no Brasil, elas não podem ser cruéis, elas não podem ser desumanas. Mas, para além de uma declaração de intenções, isso significa algo concreto nas normativas. Isso significa o quê? A interpretação do que não seria cruel se encontra justamente na legislação. Ou seja, se encontra na Lei de Execução Penal, se encontra nas resoluções do CNPCP, Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, se encontra nas portarias do DEPEN, Departamento Penitenciário Nacional, e se encontra também nas portarias do CNJ, do Conselho Nacional de Justiça, para além de outras portarias interministeriais, como, por exemplo, a portaria do Ministério da Saúde, que vai falar sobre o SUS no sistema penitenciário. Ao mesmo tempo, a Constituição dispõe que tratados internacionais de direitos humanos têm força constitucional, ou seja, não está acima da Constituição, mas também está acima das leis. Para efeitos práticos, tem força de uma emenda constitucional. E quando a gente para pensar em tratados internacionais de direitos humanos, que obedecem justamente a essa regra, e que falam de execução penal, isso também vale para nós olharmos e entendermos, afinal de contas, o que não seriam penas desumanas, o que não seriam penas cruéis. E aí nós podemos citar os seguintes tratados internacionais: Declaração Universal dos Direitos do Homem, Regras Mínimas para o Tratamento de Reclusos da ONU, Pacto Internacional de Direitos Civis Políticos da ONU, Convenção Americana de Direitos Humanos, Conjunto de Princípios para a Proteção de Todas as Pessoas sujeitas a qualquer forma de detenção e prisão da ONU, Princípios Básicos para o Tratamento de Reclusos da ONU e Convenção contra a Tortura e Outros Tratamentos Cruéis e penas cruéis, desumanos ou degradantes da ONU e, por fim, a Convenção Interamericana para Prevenir e Punir a Tortura da OEA. Quando a gente para perceber que existe todo este arcabouço jurídico, todo esse framework regulatório, de, afinal de contas, o que não pode ser o presídio, ou ao mesmo tempo o que deve ser um presídio, nós percebemos que existe uma concretude legal para falar, afinal de contas, o que seria uma pena legal e o que seria uma pena ilegal. Ou, para usar um termo mais específico, quando a gente está falando de punição, quando nós estamos falando de consequências carcerárias ao cometimento de crimes, o que seria um castigo que as nossas leis entendem como legal, entendem como possível, entendem como lícito, e o que não seria isso. Ao mesmo tempo que se faz uma reserva legal do castigo, poderíamos utilizar essa expressão, também se faz, pela lógica, o que não está dentro disso, ou seja, o que deveria obedecer um outro comando constitucional, qual seja o relaxamento imediato da prisão. Ao mesmo tempo que a gente percebe que existem todas essas legislações, a gente percebe uma coisa também. É só nós pararmos para pensar um pouco sobre a realidade prisional do país,
ou simplesmente entrar no Google rapidinho para perceber que a realidade certamente está muito distante dessas legislações. Se você não leu, eu convido a ler, estará disposto no texto da nossa postagem, mas certamente você já vai ter percebido que não tem nada a ver com isso. Mas para além de uma questão de opinião, é importante frisar um dado muito interessante da nossa atividade jurisdicional, da atividade de controle constitucional do país, dado pelo STF na liminar da DPF 347, que traz o seguinte, que não existe presídio no Brasil que sigam essas disposições. Aliás, foi importada uma teoria de estado de coisas inconstitucional para falar o quê? Para falar que nenhum local no país se cumpre essas normativas. A pergunta que eu faço para vocês é, alguém soube de algum mandado, de algum alvará de soltura coletivo feito pelo STF para os presos? Não, né? Antes disso ser uma crítica radical ao STF, ou uma crítica radical ao nosso estado de coisas no sistema prisional, isso é um dado importantíssimo para que nós possamos refletir, afinal de contas, o que nós temos a ver com o que está ocorrendo nos presídios do país. O que nós temos a ver com essa produção jurisdicional do STF e por que ela não cumpre por que ela não traz outras consequências da Constituição como essa que eu falei agora. É importante perceber isso para a gente começar a entender que o problema carcerário do país não é necessariamente ou não é um problema jurídico e está muito mais de um problema político, que por sua vez para nós traz uma reflexão ética. Abaixo no texto da nossa postagem, nós traremos para vocês todas essas legislações e, por favor, comentem para quaisquer dúvidas que vocês tiverem, nós possamos tirar. Acompanhem nossas redes, consumam nosso conteúdo e, nas próximas semanas, eu trarei mais conteúdos sobre a execução penal, trazendo tanto questões técnicas de importante divulgação, e é muito importante que nós entendamos a questão técnica disso, mas ao mesmo tempo reflexões que trazem a realidade desse recorte que é justamente o sistema penitenciário, que é o que a gente trabalha no GT Privação de Liberdade.